precisando de Ô, intensidade, precisando agredir o Marrocos. O Pedro é muito melhor que o Não, Igor Thiago. o Pedro não perderia o gol de cabeça que perdeu o Igor Thiago. Para ter Igor Thiago, 1000 vezes o Pedro, Lugol. Não colocou o Endrick, velho. Era jogo pra Endrick. E você tem um jogador como o Endrick no banco, gente? Eu não me conformo, falando sério, eu não me conformo. Querendo o Gabigol como a opção pro Pedro, hein? A volta do Gabigol para estar ali à disposição quando o Pedro não pode ser o Gabigol, brigar por posição. A galera tá querendo, hein? Então, nação rubro-negra, essas são as principais notícias da seleção brasileira e tem também notícia do Flamengo, muito top. Fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera. Confere os créditos na descrição, sem mais delongas. Vamos direto pro corte, galera. Pardal italiano, é o Pardal italiano. Isso aí é o Pardal italiano. Fala, rapaziada, tá começando mais um pós-jogo na Turma do Amendoim. Tá acabando o jogo em New Jersey. Brasil 1, Marrocos 1. Tá acabando, agora vai pros acréscimo. Meu Deus, André, esse Ancelotti é o professor Pardal italiano. É o Pardalotti. Deixar o Endrick de fora é uma aberração, é inacreditável, é desesperador. Vamos acompanhar os minutos finais do Brasil. Antes eu vou soltar o gringo e a gente já volta com o pós-jogo. Olha, é o professor Pardal italiano, André. 10 Tamo junto, minutos. gringo, André, tá acabando. 10 minutos de acréscimo. Meu Deus do céu, é uma aberração. Vamos acompanhar os Ele quer minutos que finais. alguém faça o gol, Lugol. André. O Brasil tá no ataque, do quem Brasil sabe, Lugol. tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Esse Marrocos, o Marrocos jogou nada no segundo tempo. O Marrocos massacrou o Brasil no primeiro. Agora o segundo era para ter ganho o jogo, André. Tá louco. Mas Tá as louco. invenções, né, Lugol? Teve que tirar Casemiro por causa de cartão amarelo, teve que tirar Ibanes por causa de cartão amarelo, porque o Casemiro Olha lá, ia ser escanteio, expulso, Lugol. escanteio. Ia ser escanteio. expulso. Esse Casemiro é um cavalo cansado. Vai. Esse Igor acontece Thiago, nada. que aberração, né? E o Rafinha, Lugol? O Rafinha. Nossa senhora, o Rafinha deve estar doente, não é possível. Tá com anemia esse Rafinha, não é possível. Olha quanto jogador ruim. Esse Pardalotti aí pode ir embora da seleção. Eu acho que é omissão, é jogador omisso, sabe, Lugol? Jogador amarelo, olha isso. Nossa senhora. Olha isso, puta que pariu. Que Mais seleção um escanteio, horrorosa. ó, mais uma chance. Vai. Vai, aberração, olha. Olha, carrinho, eles não passam por uma cadeira. Não passam por um cone. Quase gol Vai. do Danilo. Olha, Vai, como é que puta que... Como Olha, é que ele não põe o Danilo? Como é que ele não põe o Luizinho? O Lugol não tem. inacreditável, é uma Claro, panela. evidente Quase gol do Danilo. que Ele é Luiz paneleiro, Henrique- André, ele é paneleiro. Ele é paneleiro, Lugol. Ele é É paneleiro. paneleiro, esse Ele italiano é aprendeu com o paneleiro, Abel, viu? paneleiro. Ele aprendeu com o Abel, Lugol. No 4-2-4, Paneleiro. o Brasil foi engolido no 4-2-4, engolido. Escapou de tomar o segundo, aí o Vini tirou um gol Primeiro da tempo cartola. foi um massacre, né? Primeiro tempo foi um massacre Até os do Marrocos. 35, até os 34 minutos, era para ter tomado o segundo gol. Aí o Vini tira um coelho da cartola, faz um belíssimo gol. E aí o Marrocos sentiu o gol. O Marrocos sentiu o gol e se amedrontou no jogo. Sentiu. Olha, se sair o segundo gol, o Brasil não busca o empate. E Não aí busca, o que não aconteceu? busca. A jogada que tanto o atacante adora quando ele está dentro da área, porque o cara fica com medo de fazer pênalti. Então fica mais fácil você pegar. O cara marcou a distância, ele abriu e o Vini fez o que ele cansa de fazer no Real Madrid. Deu tapa, né? Com a colherzinha. Golaço do Vini Júnior. Golaço do Vini Júnior. O que ele faz no Real Madrid, você comentou aí. Ele faz no Real O que Madrid. ele costuma fazer no Bagre. É uma seleção bagreireira, é uma seleção horrorosa, hein, André? É uma seleção. Louco. E esse Casemiro, nós falamos no pré-jogo. É um cavalo cansado vai e jogador aguentar, em atividade. E o palmeirense queria esse Casemiro, essa aberração desse Casemiro. Casemiro. Horroroso. Queria esse Fabinho também, Lugol. Eu falo assim, contra o Haiti, Lugol, ele tem que pôr um time totalmente diferente, que nem o Filipão fez contra a Costa Rica em 2002. O Filipão colocou 100% do time reserva. 100%. Olha, Então, faz o esse gol. Thiago, Lugol, a cabeçada Puta que ele que errou. pariu. É um Nossa. jogador varziano, Lugol. Varziano. Sai dando Varziano. risada. E saiu dando. Eu estava assistindo o começo do jogo pelo Galvão Bueno. Falei, deixa eu ver se o Galvão Bueno está muito fora da realidade, né? Aí ele ficou emputecido com o Igor Thiago, a hora que ele cabeceou e está dando risada. Ele lembrou o Rony, que errava as bolas e dava risada. Aí o Galvão Bueno falou assim: você tá rindo do quê, o Igor Thiago? Como quem disse, você tá maluco? Você tá numa Copa do Mundo, você erra uma cabeçada sozinho E dá você sai risada, dando e dá risada.
Não, É, André, pelo amor de Deus. hora que focou na arquibancada, tava lá o Kaká, o Ronaldo Fenômeno E o Roberto Carlos. e o Roberto Carlos Ia olhando fazer aquilo. assim, Eles devem olhar né, essa Lugol? seleção. Fazer Eles devem assim, olhar ó, essa seleção ó. brasileira e falar: deixa eu entrar. Troca os três lá em Deixa eu entrar cima. aí. Mãe, põe os três aí. Eles devem pedindo para entrar. A hora que o Roberto Carlos, Kaká e Ronaldo Fenômeno vendo isso, eles devem falar: não, dá para jogar com 45 anos de idade, dá para entrar em campo ainda, André. É tudo Assustador, cintura. Lugol, assim. Tá louco. Contra o Haiti, sinceramente, Lugol. Olha lá, Se o você Igor, não agora colocar- é o artilheiro batendo. Esse Igor Thiago é uma aberração, gente. Nossa Ele é Senhora. horroroso. Ele é de horroroso. assustar, Lugol. Parece um poste, ele parece um poste, André. Assim, Horroroso. Dos últimos centroavantes que o Brasil jogou, assim, ele é o pior disparado. E não colocar o Hendrick, esse pardalote, não colocar o Hendrick, essa Pois é. aberração desse treinador italiano aí, André. Põe o Cunha, precisando de intensidade, precisando agredir o O Marrocos. Pedro é muito melhor que o Não, Igor Thiago. o Pedro não perderia o gol de cabeça que perdeu o Igor Thiago. Não perderia. Não, mas eu falo, Lugol, assim, para ter Igor Thiago, 1000 vezes o Pedro, Lugol. 1000 vezes O Pedro não Pra ter perderia o Igor gol. Thiago- O Pedro não perdeu o gol, não, do Igor Thiago. Não, sinceramente, para ter Igor Thiago, 1000 vezes o Pedro, Lugol. 1000 vezes o Pedro. Então, Ih, satisfeito começou a os dar dois ruim na empates, internet viu, de Lugol? novo. Que merda, Virou. né? Hã? Tá travando? Tá travando a tua internet? Começou a dar ruim na internet de novo. É isso, Lugol. Infelizmente, o futebol brasileiro ele tem que testar contra o Haiti, Lugol. Ele tem que pôr Danilo, ele tem que pôr o Ederson que ele convocou, ele tem que pôr o Luiz Henrique, ele tem que pôr o Hendrick, ele tem que pôr jogadores que não vão jogar, Lugol. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que testar jogadores. Contra o Haiti foi como o Filipão fez contra a Costa Rica. Ele falou, deixa eu ver com quem eu vou poder contar. Viu o Júnior, lateral esquerdo, jogando muito bem, viu o Edilson, viu o Luizão, viu os caras, viu o Denilson, ele viu uns caras que ele poderia contar. Então é isso, Lugol. Tem que colocar jogadores diferentes para sentir o Ryan não entrou, Lugol. Como é que entra esse Cunha, não entra Hendrick, não entra Ryan? Então, assim, é mais para segurar. Tá falhando um pouco a internet, mas vamos em frente. Tá igual daquela vez, mas vamos em frente. Não, e é isso, Lugol. A hora... Olha o Alisson. Uma bola no gol. Olha o Alisson. Gente, meu Deus do céu. Um tapinha. Olha o Alisson. O erro técnico que ele fez, Lugol. Aí depois salvou, né? Olha o Alisson. Meu Deus do céu. Bárbaro. Gente... É demais, cara, é demais. Eu falo. Olha esse goleiro, André, essa aberração. É isso, Lugol. Uma bola no gol. Foi a primeira bola que foi no gol. Tirando o gol, foi a primeira bola que foi no gol, Lugol. Primeira bola que foi no gol. Ele quase dá a bola para o adversário. A bola estava indo para fora, a bola estava indo fora. André. Tava indo fora. A bola estava indo fora. Lugol. Tava indo fora. Melhor acabar, viu, Lugol? O empate é o que eu falei. Acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo essa aberração aí. Eu assinava empate, tá ótimo. Eu também assinava empate. Tá bom demais. Acaba logo essa aberração, acaba logo isso aí. Coisa horrorosa, André, que coisa horrorosa de time. Horrorosa de time. Se o Brasil tivesse um time acertado, dava para ganhar de Marrocos, Lugol, tranquilamente. E o que eu falei, a minha preocupação não era o Marrocos, a minha preocupação é o Brasil. A minha preocupação não é o Marrocos, é o Brasil. É o Brasil que não mostra nada, absolutamente nada no jogo. Nada. Que time feio, André. Esse Rafinha, acabou. Acabou? Tá louco. Acabou. Deus, acabou. Meu Deus do céu, André. Eu falo do Palmeiras que a gente perde 90 minutos na vida. Assistir a seleção brasileira é a mesma coisa. Você joga 90 minutos da tua vida na lata do lixo. Assim, terrível. Terrível assistir a seleção brasileira. Terrível. Meu Deus. Estamos livres. Acabou. Graças a Deus. Acabou. Então vamos começar aqui. Fala, rapaziada. Acabou agora, tá começando mais um pós-jogo na Turma do Amendoim. Brasil 1, Marrocos 1. Olha que seleção brasileira horrorosa. É o pardalote paneleiro. Deixar o Hendrick de fora. Olha, vou dizer pra você, até o Pedro merecia sim ser convocado. Porque esse Igor Thiago, uma seleção horrorosa, André. Acabou agora 1-1 e saiu barato pro Brasil, saiu barato. Porque o primeiro tempo foi um amasso. A seleção marroquina amassou a seleção brasileira no primeiro tempo, André. Uma vergonha
Tá aí, acabou agora. Brasil 1, Marrocos 1. O Brasil, que seleção horrorosa. E Marrocos fez um primeiro tempo muito melhor e um segundo tempo mais equilibrado, porque ele tirou o cavalo cansado do Casemiro, que você tem razão, você falou que ele tomaria amarelo, ele tomou, e ele tirou também o lateral direito, o Ibanez lá, horroroso também esse Ibanez. Esse Ibanez também é um carro batido também. Que jogador horroroso. Brasil 1, Marrocos 1. Que aberração, olha, desesperador, André. Muito boa noite, André e Karina. 1-1, saiu barato para a seleção brasileira, André. Muito boa noite. Boa noite, Lugol. Boa noite, Kaká. Boa noite, pessoal do chat que está acompanhando a turma do Amendoim, que teve o desprazer de ver essa seleção brasileira. Eu sei que é duro assistir. Joguei 90 minutos na minha vida no Lata do Lixo. De novo, o Palmeiras já estava fazendo isso comigo, até que os últimos jogos do Palmeiras até que não. Mas a seleção brasileira é isso, gente. Não dá para esperar mais nada. Primeiro assim, de novo nesse 4-2-2, um buraco no meio-campo, um buraco. Parecia o Palmeiras jogando, Karina. O buraco que o seu Abel Ferreira fazia no Palmeiras, o seu Ancelotti fez na seleção brasileira. Ele abre Paquetá e abre Rafinha e Vini Júnior lá do outro lado esquerdo e põe esse centroavante. Ele é uma árvore de rodinha, Lugó. Você pega uma árvore, coloca as rodinhas e empurra para ver se ele faz alguma coisa. É uma coisa horrorosa. O gol que ele perdeu de cabeça, Lugó, o gol que esse cara perdeu de cabeça... Gente, de novo, desculpa, Pedro. Assim, sabe por quê? Ninguém conhecia esse cara. Foi convocado por 22 gols. O centroavante da seleção brasileira foi convocado por causa de 22 gols na Premier League. Aí eu tive a curiosidade e fui ver os gols desse cara. Nenhum gol construído por ele. Nenhum gol de tapa, que nem o Vinícius fez, né? Com o lado de dentro do pé. Nenhum golaço do Vini Júnior. Golaço do Vinícius Júnior, golaço. Golaço. Não, e o gol do marroquino, nenhum gol ele fez de cavadinha. Ele foi trombando com o zagueiro, quebrando o goleiro, batendo a cabeça na trave, tropeçando, caindo, de joelho, de canela. Cara, convocaram esse cara para a seleção brasileira. Casemiro, há quanto tempo eu venho avisando, ele vai, antes de começar a Copa do Mundo, ele vai tomar um cartão amarelo por jogo. Ele vai tomar cavalo cansado, gente. Não vai aguentar, os caras estavam morrendo no final do primeiro tempo já. Rafinha, omisso. O Vini, ele, fora o gol, ele não passou por ninguém, mas ele tentou, Lugó. Ele foi para cima, ele marcou, ele deu carrinho, ele errou pra cacete, mas ele fez o gol, que salvou o Brasil de uma derrota. Ele tentou. O Rafinha é omisso, Lugó. O Rafinha se esconde na ponta. Me lembra o Veiga, quando o Abel escalava o Veiga no lado de... Olha, o Ancelotti ficou 1 ano e meio no Brasil, ele assistiu muito o jogo do Palmeiras, Lugó. Ele pegou todos os vícios do... Juro para quem não é palmeirense que está no chão, ele pegou todos os vícios do Abel. Ele pegou a saída de três, né? Parece aquela saidinha da Páscoa, do Dia das Mães, a saída de 3, que todo mundo rouba. É a saída de 3, que todo mundo rouba a bola. E é isso. O que apresentou a seleção brasileira hoje? Nada. O Guimarães, assim, o Danilo entrou, ele e o Luiz Henrique já fizeram jogada pelo lado direito. Não, ele tem que colocar esses caras contra o Haiti, Lugó. Ele tem que abrir mão de Rafinha, ele tem que testar. Ele tem que testar um time novo para ver quem é que desempenha alguma coisa. Ah, é o Haiti, não importa, mas vamos ver quem tá com culhão para jogar. Tem que pôr o Ederson de volante, o Danilo de segundo volante, e ele pode usar ou o Paquetá ou essa porra desse Rafinha omisso de meia. E na frente, Luiz Henrique, Endrick e Vinícius Júnior, ou o Ryan. É isso. Dá um descanso. E Ryan, coloca todo mundo novo, Lugó. Coloca gente que não tá... E o André, e o Danilo é melhor que esse lateral que saiu no primeiro tempo, horroroso. Ah, não, Ibanez. é melhor. O Danilo é melhor que Banes. O Danilo é melhor que Banes. Não é que é melhor. Ele melhor, tem mais vigor físico, André. Não, ele é conservador. Ele é um cara conservador. Não vai sair nada dali, Lugó. Não espere nada do Danilo. Mas ele é conservador, ele faz arroz com feijão. Esse Banes, com essas coisas, essas meia baixadas, isso é coisa de atacante. Não é de zagueiro peladeiro, Lugó. Zagueiro que joga pelada de final de semana na várzea. A seleção brasileira, Lugó, dá desgosto. Mas dá para arrumar, dá para melhorar. Não dá para ganhar a Copa do Mundo, na minha opinião, não dá. O que entrou no meio? Quem foi que entrou no lugar do Casemiro? André, o Casemiro, o Fabinho.
O Fabinho é muito melhor que o Casemiro, é um cavalo cansado. Por isso que ele ficou pedindo, é um paneleiro. Ô, Casemiro, você é um paneleiro. Paneleiro. Você é um ex-jogador de atividade. É um cavalo cansado e que ficou pedindo o Neymar e que não queria o Hendrick. É paneleiro. O Casemiro não tem condição de jogar na seleção brasileira. E esse paneleiro desse Pardalote, não serve para ser técnico. André, enquanto ele não botar o Hendrick, o Luiz Henrique, colocar o Danilo lateral direita, colocar o próprio o Quinton no lugar do Casemiro, sempre esqueço o nome dele. No meio campo. O Danilo Santos no meio campo é muito mais jogador até que o Bruno Guimarães, Hugo. Mas não adianta. Ele está preso nessas convicções. Se ele não soltar as amarras, ele vai para o fundo do mar com a seleção brasileira, Hugo. É, rapaziada. Meu Deus do céu, essa seleção brasileira, hein? Meu Deus do céu, cara. Que desespero que me deu no primeiro tempo, cara. Ah, rapaz, eu tava lembrando aquele jogo dos Estados Unidos com o Paraguai ontem, cara. Que é aquilo? Tava aparecendo aquilo, cara. Jogador do Brasil não conseguia pegar uma bola no pé, segurar uma bola no pé e os caras em cima, dando drible fácil. Ah, rapaz, 1-0 ali, quando, olha... Foi por Deus, viu? Foi por Deus que nós não perdemos de goleada esse jogo. Porque, cara, tava fácil demais pros caras, velho. E aí, sorte nossa que tem o Vini Júnior, né? Vini Júnior que assumiu uma jogada lá e fez um golaço. Um golaço, né? Poderia ter feito mais, né? Mas só tava ele correndo, velho. Tinha um momento que só tava ele marcando em cima dos caras, aí ele sozinho lá na frente, correndo que nem bobinho atrás da bola lá e não tinha mais gente com ele, cara. Eu falo a verdade, outra coisa, esse Ancelotti é uma bosta, hein? Esse Ancelotti é burro. Um bostão. Não colocou o Hendrick, velho. Era jogo pra Hendrick. Se ele bota o Hendrick no segundo tempo, o Palmeiras... A seleção ganhava essa porra desse jogo aí. Se bota o Hendrick, ia sair um golzinho, no mínimo. Ia ser 2-1, no mínimo. Se não fosse mais. Mas ele não quer, né? Teimoso, filha da mãe. Né? Porra, velho, não tem que os caras têm contra o Hendrick, cara. O que acontece, velho? Qual que é o problema, cara? Por que os caras não falam? E ninguém pega informação de dentro da seleção pra ver o que tá acontecendo, o que acontece com o Hendrick. Ah, ele é ruim de grupo. Que ruim de grupo, cacete, entra em tudo quanto é jogo, faz gol, rapaz. E aí, a gente precisando do cara e o moleque lá no banco e não entra. Não faz gol, não utiliza a arma que tem. Parecendo Abel Ferreira, velho. Abel Ferreira perdeu uma Libertadores porque não utilizou o Hendrick. Pra quem é palmeirense sabe. Ah, puta que pariu, velho. E olha que vergonha, né? Ah, mas o Marrocos tem uma... Marrocos é bom time. Eu já tinha falado aqui. Eu, inclusive, no Instagram, quem não me acompanha no Instagram, me acompanha, né, no Instagram também. Eu falei no Instagram que o Brasil não era pra se empolgar muito, não, que a maioria dos brasileiros, cara, só torce de 4 em 4 anos, só torce pro time quando o time tá ganhando, então não sabe o nome nem do goleiro, não sabe nada, a maioria não sabe nada. Aí acha que o Brasil vai ganhar a fase do Marrocos, porque tem aquela ideia de que o Marrocos é ruim, né? Mas não, o Marrocos não é. Tem jogadores nos melhores times da Europa. Então, cara, é foda isso aí. Entendeu? Mas vamos lá, né? Como mudam as coisas, né? Como muda o mundo, como muda, o futebol mudou. Hoje o Brasil é inferior ao Marrocos. Ah, mas o Brasil tá duas posições acima. O Brasil tá em sexto no ranking. Antes o Brasil só ficava em primeiro, segundo, terceiro, primeiro. Tá em sexto. E olha que eu não sei não, tá meio que trefe esse ranking aí. Porque podia ter perdido essa partida feia do Marrocos. Só para ter uma ideia, ó. O Brasil chutou 8 vezes no gol. O Marrocos chutou 13. Tá? Tá certo que eles acertaram 4 e o Brasil acertou 5. Mas eles chutaram mais. Aí, no fim das contas, o Brasil ainda teve mais posse de bola, porque no segundo tempo o time melhorou. Sim, melhorou, mas não foi suficiente para superar os caras. Sofreu pra cacete. 54% de posse de bola pro Brasil no geral, contra 46% de Marrocos. E o Brasil acertou 87% dos passes e o Marrocos 88%. O Brasil fez 16 faltas. Marrocos fez 14 faltas. Não teve vermelho, mas aí o Brasil teve 2 amarelos, o Marrocos não teve nenhum amarelo.
teve um impedimento só do Marrocos, escanteio foram 6 do Brasil, nenhuma bem aproveitado, contra 2 do Marrocos. E aí a Copa começa complicado, né? Começa complicado. Mas aí eu já falei aqui, né? Se a gente passar da primeira fase, tá bom demais, porque eu já não estava acreditando que ia passar da primeira fase, não. Mas agora com esse cabeça dura desse técnico aí, esse italiano, aí quero ver depois ficar falando, porque os brasileiros são ruins. Mas tá uma bosta também, vamos falar a verdade, tá uma bosta. Não tá bom, não. E cabeça dura. Por que não põe o Endrick? Não, cara, eu não me conformo com isso. Não ter dado pelo menos 10 minutos pro esse moleque. Resolvi o jogo em 10 minutos. 10 minutos eu resolvi o jogo. Uma jogadinha só. Porque o moleque tem estrela, o moleque sabe, conhece. Ele foi feito pra isso, nasceu pra isso. E eu tava olhando a dedicação que ele tem, ele se dedica só pra isso. Pra futebol, não faz mais nada. Por isso que ninguém gosta dele lá na seleção. Porque ele não fica pra zona, não fica pra bagunça, pra churrasco, pra pagode. Vai porra nenhuma. O negócio dele é família e trabalho. E aí ninguém gosta mesmo, né? O cara fica sozinho. Ele não é bom de grupo. O cara se dedica, fica treinando 2 horas a mais por dia, depois do treino, sozinho, porque ele quer melhorar, quer ser bom. Aí ninguém gosta, né, velho? Claro, o cara tá aí, dando mau exemplo, tudo bando de vagabundo. Tá louco, cara. Olha, eu achei uma bosta o jogo hoje, pra bem verdade pra você. Achei uma bosta. Fiquei mais irritado ainda porque que não colocou o Endrick no jogo. Esse Ancelotti, outra merda, né? Gostou do esquema, né, Ancelotti? Gostou do esquema da seleção, né? Renovou já mais pra 4 anos, tá, ó. Bonitinho, né? Ai, tomar banho. E eu vou dizer ainda, vou terminar aqui esse negócio da seleção aqui. O pior do jogo, Ancelotti! E embora ele sendo o pior do jogo, vamos falar a verdade, né? Tem um jogador aí que eu vou te contar, tem uma galera aí que precisa se ligar mais, né, velho? Meu Deus, jogadorizado do Brasil aí, olha... Meu, que coisa, cara. O que acontece? Os caras jogam em tudo quanto é time da Europa. A nossa dupla de zaga foi a que foi pra final da Champions, cara. E aí, velho? Por que na seleção não reproduz o que joga lá, né, cara? Não dá pra entender. O único que a gente cobrava muito e deu certo hoje foi o Vini. O Vini hoje eu gostei de ver. Mas, cara, só não fez mais porque o resto do time é uma merda. Porque o resto do time é uma bosta. Esse cara, vou falar a verdade, o Rafinha, ô bosta que esse Rafinha, hein, velho. Esse outro aí, Igor Thiago, outra merda também. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, esses caras, velho. Olha, e o Paquetá também hoje, nossa, tava entregando tudo. Tava entregando tudo, seu Paquetá. Pô, vamos acordar, porra. Vamos acordar. Meu Deus, Casemiro não vi. Levou cartão amarelo no começo do jogo já. Aí sumiu no jogo. Esse Bruno Guimarães até que é mais ou menos esforçadinho. Mas vai. O Douglas Santos, meia boca. Ibanez, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Já nem lateral é, né? E tá lá. Vai entender, né, velho? Vai entender. Olha, sinceramente, cara. Que seleçãozinha mequetrefe. Mas também com um técnico mequetrefe desse também, esse Ancelotti, né? Pelo amor de Deus. Ele tá que nem um jogador, né? Vai bem nos clubes. Na seleção tá uma bosta. E cabeça dura, ele não colocou o Endrick. Ele podia resolver todos os problemas dele se ele colocasse o Endrick. Essa que é a verdade. Mas levou a bosta no Neymar, né? Me desculpe, quem gosta do Neymar também, tá? Neymar é um baita de um jogador. Entendeu? Um baita de um jogador. Só que antes de ser jogador, ele é festeiro. O negócio dele é fazer festa. Então, ele é melhor festeiro do que jogador. Se ele focasse a vida dele em ser jogador, ele ia ser o melhor do mundo. Mas não focou, né? Focou na festa. Entendeu? Focava na festa. E aí agora quer jogar a Copa, mas não tem condição. Tomara que entre, deixa, cai uma luz divina no cara lá, o cara faça alguma coisa. Né? Mude, dê uma de Ronaldo Fenômeno em 2002, sei lá. Mas é difícil, cara, difícil, cara. Olha, cara, mas eu tô puteado com essa seleção. Eu já tô faz tempo, né? Seleção brasileira, pra mim, só tirar jogador da gente em data FIFA, né? Aí chegando na Copa não tem nenhum jogador nosso. Só sai na data FIFA. E agora pra você ver, né? Você notar que no segundo tempo, depois que entraram os jogadores Matheus Cunha, Fabinho, Danilo, né? O Danilo do Flamengo também, Luiz Henrique, melhorou pra caramba o time. Melhorou? Pô, então não dá pra entender, velho. Que o Ancelotti fica insistindo com a mesma escalação? Aí você começa a pensar, será que é esquema de patrocinador, de empresário mesmo? Não é possível, velho.
Se você olhar essa seleção aí, é quase a mesma seleção que terminou a última Copa, que não fez merda nenhuma. Ah, vai tomar banho, velho. Vamos que vamos, eu tô irritado, velho. Tanta... Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do canal RMP. Live de pós-jogo, pós-estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. Brasil 1, Marrocos 1. Hoje é dia 13 de junho de 2026. Não sei vocês, mas eu achei o joguinho bem chechelento. Claro que eu esperava mais do Brasil. Claro. Sim, eu sei que o Marrocos não é uma seleção fraca. Pelo contrário, o Marrocos é uma seleção forte. Mas a própria seleção marroquina, depois de os primeiros 20 minutos, depois do primeiro tempo até, eu diria, morreu. O jogo no segundo tempo, que muita gente atribuiu a melhora, entre aspas, do Brasil, ele melhorou porque o adversário morreu em campo, cansou. Não fazia mais nada. O Marrocos no segundo tempo, tirando o finalzinho, quando as substituições feitas pelo treinador marroquino deram mais fôlego ao time para ele poder voltar a atacar, tirando aquele finalzinho, o Brasil foi absoluto na partida. Mas eu pergunto a vocês, e transformou o quê nesse domínio? Nessa posse de bola maior no segundo tempo? Em nada. Gente, em nada. Vamos falar com todas as letras? O Brasil fez uma estreia medíocre. Porque o Marrocos podia ter jogado bem, o Marrocos podia ter vencido a partida, e o Brasil poderia ter jogado muito melhor do que jogou. Ancelotti hoje, para mim, foi uma decepção, uma enorme decepção. A começar pela escalação inicial. Pô, Ancelotti, Igor, Thiago, vai tomar banho, Ancelotti. Porra, é inacreditável começar o jogo com o Igor Thiago. Igor Thiago não devia estar nem convocado. Esse é um cara daqueles convocados por scout. É o vice-artilheiro do campeonato inglês, da Premier League. Vai ver quantos gols ele fez de pênalti? 8. Gente, para. Jogadorzinho completamente normal. Jogador, caneludo. Pô, primeira jogada boa do Vini, que foi quem salvou o Brasil, vamos dizer, com todas as letras. Acho até que no segundo tempo o Vini Júnior também cansou e também caiu muito de produção. Mas no primeiro tempo, quem salvou o Brasil foi o Vini. Antes mesmo do golaço que ele fez, que foi o gol que evitou a derrota brasileira, ele tinha feito uma jogada de linha de fundo e tinha botado a bola na cabeça do Igor Thiago. O Igor Thiago deu uma chifrada no ar. Depois, num outro lance, no segundo tempo, o Vinícius Júnior voltou a botar o Igor Thiago na cara do gol, dessa vez com um lateral cobrado rapidamente. Ele e o goleiro deu uma bomba em cima do goleiro. Ele não pode cego, gente. Vamos falar sério. Então, o Ancelotti, para mim, já começa de uma maneira desastrosa, colocando o Igor Thiago no jogo, gente. Pelo amor de Deus. O cara não vê ele treinar, não? Não percebe que ele é um bonde? É aquela velha mania dos scouts. O cara é vice-artilheiro do campeonato inglês, da Premier League, só perdeu pro Haaland. Aí você vai estudar um pouco mais o scout, descobre que o cara fez 8 gols de pênalti. O cara é um caneleiro. Às vezes ele bota a bola para dentro, bota. Mas no Brasil, tirando pênalti, não botou nada. E você tem um jogador como o Endrick no banco, gente. Eu não me conformo, falando sério, eu não me conformo. O Endrick não ser titular desse time é uma coisa que vai muito contra o trabalho do Ancelotti. Muito contra o trabalho do Ancelotti. Que, aliás, já tinha meio que escanteado o Endrick no Real Madrid. Foi preciso o Endrick ser emprestado para o Lyon e fazer chover no Lyon para o Ancelotti dar o braço a torcer. Aí o Endrick entra, faz o gol, inclusive da vitória no último jogo do Brasil contra o Panamá. Contra o Panamá, não, contra quem? Contra o Egito. E ele tirou o Igor Julião, em vez de botar o Endrick, botou o Matheus Cunha. Vá pro diabo que o carregue, Ancelotti. Na boa, vá pro diabo que o carregue. Porra, não vou discutir seus títulos, não vou discutir que você é um grande treinador do futebol mundial, mas o seu trabalho no Brasil até agora é uma porcaria. Jogadores que você convocou pro meio campo, cara. Casimiro
Foi ridículo no primeiro tempo. Aí eu pergunto a vocês, foi uma surpresa o Casemiro ir mal? Bom, pelo menos para nós que conversamos aqui sempre, sabemos que não. Porque nós todos aqui sempre conversamos que o Casemiro era um jogador que não devia estar nem na seleção. Jogador velho, superado. Não jogou nada no primeiro tempo. A bola de contra-ataque do gol do Marrocos é uma bola lançada. Você não vê um volante no jogo. A bola cai para que os dois zagueiros principais, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, tentem marcá-lo, não conseguem na corrida. E sai o gol. Onde estava o Casemiro e Bruno Guimarães? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então o Ancelotti convocou mal, gente. Convocou mal. Essa é que é a grande verdade. Os laterais, cara. Falou, fez, aconteceu. Tá? Começou com o Ibanez. O Ibanez, não sei como é que ele é na zaga. Na lateral, ele foi ridículo. Ridículo. Aí entrou no segundo tempo o Danilo. Melhorou um pouquinho, porque o Danilo não é ridículo como o Ibanez na lateral. O Danilo foi anos da vida dele, da carreira dele, lateral direito. Então ele conhece o ofício. Mas não tem mais fôlego também. Estou dizendo, o Ancelotti convocou mal. Convocou mal, essa que é a grande verdade. E hoje, para o meu modo de entender, escalou mal e substituiu mal também. Tem 3 jogadores que precisam ser titulares desse time. É óbvio, é cristalino. Você tem que ter o Endrick no comando de ataque, você tem que ter o Danilo do Botafogo no meio-campo e você tem que ter o Luiz Henrique na ponta direita. O que foi o Rafinha hoje, gente? O que foi o Rafinha hoje? Me digam. Uma outra jogada boa do Vinícius Júnior, que para mim foi disparado o melhor jogador do Brasil, talvez o único que tenha que se salvar, cruzou e o Rafinha de pé murcho deu um peido em direção ao goleiro. Cara, na boa, na boa. Eu estou vendo os programas esportivos vão todos passar pano. Não sei lá o quê. Era o Marrocos, era isso. Gente, o Marrocos jogou bem no primeiro tempo. Principalmente a primeira meia hora do primeiro tempo. Depois disso, o Marrocos murchou. E não murchou porque o Brasil o sobrepôs. Murchou porque o fôlego acabou. O calor dos enfiados lá nos Estados Unidos. Os caras entraram marcando o Brasil em cima. Cansaram. E estavam confortabilíssimos com o empate de 1-1. No segundo tempo, com 1-1 no placar, os jogadores do Marrocos estavam fazendo cera. Tipo, tá bom. Empatar com o Brasil na estreia é sensacional, tá ótimo. Vamos ficar por aqui. E o Brasil foi incapaz de produzir jogadas, de criar lances que realmente ameaçassem a defesa do Marrocos. A única defesa difícil que o Bono fez foi numa puxeta meio de canela que o Paquetá deu. Paquetá que tá todo mundo metendo o pau nele, eu reconheço que ele errou muito, mas quando ele saiu, acabou o ritmo do meio-campo do Brasil. Acabou o ritmo do meio-campo do Brasil. Gente, o meio-campo do Brasil tem que ter Danilo e Paquetá juntos. Porque falam a mesma língua, porque se entendem, já mostraram isso em jogo. Aí, quando sai o Paquetá, depois ainda entra o Danilo. Não, olha, voltando aos 3 que eu acho que tem que ser titulares, sem discussão. Endrick, Danilo e Luiz Henrique. Rafinha, amigo, jogando esta bola, é para ser banco. É para ser banco. Não pode ser titular jogando. Ele não está jogando nada, gente. Não está jogando nada. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ver esses jogos babas que vem agora, Escócia e Haiti. Escócia, que o Brasil abre o olho, hein? Tem que jogar muito mais do que jogou hoje para ganhar bem da Escócia. E a partir de agora, muito possivelmente, a decisão do primeiro lugar vai ser em saldo de gol. Então, empataram o Brasil. E quem ganhar e fizer mais saldo contra a Escócia e Haiti, pressupondo que os dois vão ganhar o seu jogo, é que vai ser o primeiro lugar na chave. E a gente sabe que se sair em segundo lugar, já periga pegar uma Holanda logo de cara e voltar para casa. Achei muito ruim, cara. Achei muito ruim. Não sei a opinião de vocês, eu vou ver com calma agora daqui a pouco, mas eu achei desastrosa. Desastrosa. Só não é desastrosa total por causa do golaço do Vinícius Júnior. Vai ser a minha capa.
quando eu acabar de fazer aqui, a capa da live vai passar a ser Salvos por Ele, com a cara do Vinícius Júnior. Porque se não fosse o golaço do Vinícius Júnior, nós tínhamos perdido o jogo, gente. Nós tínhamos perdido o jogo sem que o Marrocos tivesse feito uma grande atuação. Aí eu já começo a ver, não, o Fabinho entrou e equilibrou o meio-campo. O Fabinho é outro que não devia estar na seleção, gente. O Fabinho é outro que não devia estar na seleção. Essa que é a grande verdade, entendeu? Então, é meio desanimador, sabia? É meio desanimador. Eu não sei vocês, eu sei que principalmente o pessoal que torce alucinadamente pela seleção vai dizer, porra, a Argentina perdeu da Arábia Saudita no primeiro jogo da Copa passada e foi campeão do mundo. Verdade, verdade. Mas isso é raro de acontecer, não é toda hora. Vamos lá, a gente tem aqui uma informação muito bacana para trazer para vocês com relação à questão do Pedro, né, do substituto do Pedro. Bem, vamos lá, então trazer essa informação do Pedro. A notícia que saiu nos veículos hoje é que o Pedro tem uma multa de 100 milhões de euros para clubes do exterior. O Flamengo não aceita proposta por Pedro. O Flamengo não aceita negociar o Pedro, a não ser que seja algo muito alto e o Flamengo tenha como repor 1 ou 2 jogadores ali com o valor. O Flamengo hoje, e o próprio Pedro quer ficar no Flamengo, quer renovar, quer se valorizar, quer ficar no clube do coração. O Pedro não pensa em sair, ainda mais para clubes que não vão brigar por título ou que vão brigar para não cair. Então o Pedro quer ficar no Flamengo, ok? Dito isso, o Flamengo, mesmo com as propostas chegando pelo Pedro, clubes da Arábia, clubes da Europa, Turquia, essas propostas chegando, o Flamengo não quer nem saber. O Flamengo tem aí uma ideia de que ele só sai pela multa. A multa, segundo alguns veículos publicaram hoje, é de 100 milhões de euros e fica muito difícil alguém chegar nesse valor. E a gente sabe que ele merecia, está jogando demais, além de tudo, está jogando demais, merecia estar aqui, né? Sem depreciar o Igor Thiago, o Matheus Cunha e companhia, mas ele merecia estar aqui. Inclusive, acho que se tivesse que escolher, caso tivesse alguém sido cortado, tivesse que escolher, eu acho que ele deveria estar à frente do João Pedro, inclusive, tá? E aí a gente tem essa situação que está sendo muito falada, que é o substituto para o atacante Pedro. E aí os torcedores do Flamengo, óbvio, pedem alguns nomes, já se falou em Tati Castellanos, a gente tem a ideia de que o Flamengo vai fazer scout, né? A gente sabe que o Flamengo vai procurar fazer scout e que essa situação aí do scout, o Flamengo está olhando para o mercado sul-americano. O Flamengo, coluna do Fla trouxe que o Flamengo está vendo um jogador sul-americano que atua no futebol europeu. A gente trouxe a notícia que o Flamengo estava caminhando, né? Estava progredindo numa negociação com um jogador sul-americano que atua no futebol argentino. Não tivemos acesso a esse nome, a gente não trouxe também esse nome para vocês, mas essa é a situação. O Flamengo quer segurar o Pedro, o Flamengo entende que o Pedro só sai pela multa, é uma multa gigantesca, uma multa altíssima. O Pedro só sai pela multa e o Flamengo, então, não aceita negociar o Pedro, tá certo? Então, a situação é essa, tá? E aí o Flamengo está fazendo aí, enquanto isso, scout, buscando essa contratação desse atacante, que é uma das prioridades. A outra prioridade é meia. E na meia o Flamengo pode buscar uma oportunidade de mercado ou, né, contratar um jogador de forma parcelada. Por isso se fala muito no Almada, já está confirmado pelos grandes veículos, a informação que a gente trouxe, que o Flamengo quer o Almada, mas o jogador tem a preferência por seguir na Europa, tá certo? E aí, nessa situação de Flamengo buscando um substituto, óbvio que os torcedores do Flamengo comentaram muito, brincaram muito com a situação do Arrascaeta falando sobre o Gabigol. Falando não, né? Reagindo sobre o Gabigol, né? Fizeram ali uma brincadeira com ele, se parecia com o Gabigol, e ele concordou, né? E aí, óbvio, a galera tá brincando, sentiu falta do Gabigol. Parece que ele sente falta do Gabigol, hein? Parece que o Arrasca tá sentindo falta do Gabigol. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no material da seleção uruguaia. Olha aqui. A olhada dele foi igualzinha, olha lá.
Parece com o Gabigol. E aí, óbvio, os torcedores do Flamengo todos comentando, né, cara? O José Ricardo Reis, perfeita reflexão, como sempre. O Andarilhos Advento falando, nós sentimos falta do Gabigol. Cara, os torcedores querendo o Gabigol como a opção pro Pedro, hein? A volta do Gabigol para estar ali à disposição quando o Pedro não pode ser o Gabigol, brigar por posição. A galera tá querendo, hein? Ó, a Maria Rayane, eu te entendo, Arrasca. Eu também sinto falta. O John Rodrigues, sinto muita falta do Gabigol. O jogo não tem a mesma graça. Saudades, corações. E muita gente rindo, mandando Gabi corações, saudades do Gabigol. Eu também sinto falta dele. Gabigol, ídolo sempre. Só vem, Gabi. Podia mudar a regra de naturalização na FIFA, ou seja, pro Gabigol jogar no Uruguai. Olha lá. E a galera postando os emojis. Cara, bombou. A galera tá todo mundo aí brincando, entrando na brincadeira, mas muita gente falando sério, que quer ver o Gabigol de volta aí no Flamengo ali para ser uma opção pro Pedro. Ó, muito. Acabou a graça. Sem sua presença, saudades. E aí a galera continua com os emojis, as comemorações do Gabigol, que eram fantásticas, né? Como não? Nós entendemos você, pro Arrascaeta. Sinto muita falta do Gabigol. O jogo não tem a mesma graça. Gabigol, o que está faltando nesse time do Flamengo, é o que está faltando, traga ele para nós. Essa provocação, essa decisão. A galera tá aqui, meu irmão. Vou falar para vocês, Gabigol, ídolo sempre. Cara, os comentários, cara, uma loucura que tá isso aqui, tá? Galera toda falando perfeita reflexão e tudo mais. Só vem, Gabi. Os torcedores do Flamengo ligaram o botãozinho da saudade. E aí? Você traria para ser opção pro Pedro? Responde com o coração. Trazer aqui agora a provável escalação do Brasil daqui a pouco. Então, a gente tem Alisson no gol, Danilo e Alexandre na lateral, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. No meio, nós temos o Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Nas pontas, Vini, Malvadeza e também o Rafinha. E no ataque, no comando do ataque, muito provavelmente, Matheus Cunha. Pode ser o Igor Thiago, mas deve ser o Matheus Cunha. Esse é o provável time do técnico Carlo Ancelotti. Olha só, a gente tem aqui algumas notícias importantes para trazer para vocês. A BTB Esportes trouxe que o Vasco avalia a situação do atacante Cebolinha, que está de saída do Flamengo no final do ano. O contrato termina e já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, tá? Então, a notícia é essa, tá? O Vasco monitora a situação do Everton Cebolinha, tá? É um pedido do técnico Renato Gaúcho. O clube aí avalia a viabilidade salarial, que é considerado aí muito alto, né, o salário dele. O jogador aí já reside no Rio de Janeiro, mas eles estão avaliando porque o valor é muito alto, tá, do salário do Cebolinha. Então, a notícia que saiu aí no BTB Esportes é que o Cebolinha interessa ao Vasco. Óbvio que o Flamengo não negociaria ele no meio do ano, né? A gente já tinha feito essa apuração que o Flamengo não quer reforçar equipe nenhuma do futebol brasileiro no meio da temporada. Então, o Flamengo, se perder o Cebolinha no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato e o Vasco aparece aí como uma das equipes que quer a contratação do Everton Cebolinha. É triste, né? A gente vê o Cebolinha, por um acaso, indo para um rival. Eu não acredito que ele vá para o Vasco. Eu acredito até que ele possa ir para o Grêmio, que ele possa ir para alguma outra equipe, ou até mesmo para o futebol turco. Agora, foi um valor muito alto que o Flamengo gastou e acaba que não vai recuperar nada no Cebolinha, a não ser que o Flamengo consiga, eventualmente, agora na janela, uma negociação aí de uns 3 milhões de euros para antecipar o negócio do Cebolinha e que ele possa se apresentar já antes, né, do final do contrato, sem precisar de pré-contrato, se apresentar a algum outro time. Só espero de verdade que o Cebolinha não vá para nenhum rival, né, para que, cara, ele chegou a ter muito carinho da torcida do Flamengo, né, principalmente na final da Libertadores. Ele conseguiu conquistar a torcida do Flamengo, mesmo com tantas lesões, com tantos problemas. Ele tem o carinho da nação rubro-negra. Ou eu estou falando alguma loucura aqui? Uma notícia importante aqui: o Flamengo anunciou a renovação de contrato do volante Luiz Felipe. O novo vínculo assinado
na última quarta-feira. Luiz Felipe, esse rapaz aqui, ó, tá com o Alfredo ali, Almeida, né, que cuida da base do Flamengo. O novo vínculo foi assinado na quarta-feira no CT Ninho do Urubu, tem validade até dezembro de 28. Em publicação nas redes sociais, o jogador celebrou a extensão do contrato com o Flamengo. Vínculo renovado com o Flamengo, muito feliz e grato pela renovação, agradeço a todos os envolvidos, Deus é fiel em todos os momentos. Tá? Ele é destaque da equipe sub-20, já começou aí a ganhar espaço no profissional e foi aí relacionado para algumas partidas da equipe principal. E assim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, falando desse empate dramático da seleção brasileira e também mercado da bola do Flamengo. Deixa nos comentários, galera, o que você achou de mais interessante neste vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você é novo por aqui, dá essa força também, se inscreve no canal, galera. Não esquece que os créditos estão na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.